Seja bem-vindo a este canal Mercado Futuro de Criptomoedas. E nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês o que significa o pivô do Fed. Então eu não vou falar tudo nesse vídeo, mas você que vai acompanhar esse primeiro vídeo, seria bom para você acompanhar os próximos. Por quê? Porque a grande alta, a grande valorização do mercado cripto e também do mercado futuros vai depender desse pivô. E eu vou mostrar para vocês se nós já estamos próximos desse pivô e o que vai acontecer no mercado cripto, no mercado futuros, através desse pivô. Porque tanto o mercado de ações americanas, o mercado de bolsas brasileiras e principalmente o mercado de criptomoedas, ele depende praticamente, ou seja, do pivô do Fed, da política monetária. Porque quando acontece o pivô, tanto da forma negativa e como da forma positiva, é aonde mexe com todos os mercados. Então, por isso que, principalmente você que está chegando agora nesse mercado, você tem que ter essa visão para que você possa se preparar para abrir as suas as próximas operações e também comprar qualquer tipo de criptomoedas. E você se preparar com isso. Então, está aqui o título. O que é o pivô? O termo pivô do Fed, ou Fed Pivot, é amplamente utilizado no mercado financeiro para descrever uma mudança significativa, de muitas vezes inesperada, da política monetária do Fed, dos Estados Unidos. Embora não seja uma terminologia oficial do Fed, esse conceito ganhou destaque entre os investidores analistas na mídia financeira, como forma de caracterizar momentos decisivos nas ações dos bancos centrais americanos. Essas mudanças de direção têm impacto profundo nos mercados globais, afetando desde ações, títulos até criptomoedas, commodities, enfim. Compreender o pivô do Fed é essencial para investidores que buscam antecipar movimentos do mercado e proteger seu portfólio. Ou seja, então, é essencial você entender como que funciona o pivô do Fed, para que você possa antecipar e preparar para as suas operações dentro do mercado de criptomoedas, que é o que nós operamos. Então, as pessoas que têm um conhecimento sobre o pivô do Fed, ela está um passo à frente daqueles que apenas olham o gráfico. Olhar o gráfico é importante, sim, mas você entender também como que funciona a política monetária, o que é o Fed, ou seja, o que é o pivô do Fed, é essencial para que você possa ter bons resultados nesse mercado. Entendendo o significado do pivô. O pivô do Fed acontece quando o Banco Central americano altera a trajetória da sua política monetária, de forma substancial, geralmente contrariando as expectativas predominantes do mercado ou antecipando mudanças que os investidores não previam no curto prazo. Essa mudança pode ocorrer em diferentes cenários. O Fed pode transitar de uma política de aperto monetário, caracterizada por aumento de taxas de juros e redução de liquidez, para uma postura mais acomodatícia, com corte de juros e estímulos ou vice-versa, quando os dados econômicos exigem reversão, uma política expansionista. Ou seja, então, o pivô do Fed é nada mais a mudança de trajetória da política monetária. Então, quando a inflação está muito alta, então ele começa até mesmo a fazer um aperto monetário. O que é o aperto monetário? É quando aumenta os juros, começa a reduzir a liquidez do mercado, ou seja, para diminuir a inflação. Agora, quando a inflação cai, ele começa a afrouxar até mesmo a política monetária. Então, ele começa a reduzir juros e começa a injetar mais dinheiro na economia. Então, o aperto é para conter a inflação, o afrouxamento é para injetar dinheiro na economia, porque a inflação está controlada. O pivô demonstra a capacidade do Fed de adaptar sua estratégia em resposta à mudança nos indicadores econômicos, inflação, emprego, riscos sistêmicos emergentes, e é um reconhecimento o que a economia é dinâmica e requer flexibilidade nas decisões da política monetária. Por que o mercado reage intensamente? Precificação de expectativas. O mercado financeiro espera com base em expectativa futura sobre juros, liquidez e crescimento econômico. Investidores ajustam suas posições constante, antecipando as próximas ações do Fed. Efeito surpresa. Quando o Fed sinaliza um pivô inesperado, essa surpresa gera ajuste imediato em todas as classes de ativos, ações, títulos, dívidas, moedas, criptomoedas, e sofre movimento brusco em reavaliação. Custo de oportunidade. Se o Fed indica interrupção nos aumentos de juros, ativo de risco como ações e Bitcoin tende a valorizar, pois os custos de oportunidade de investir em renda fixa diminui significativamente. Ou seja, então quando o Fed ele dá indício que vai começar a cortar os juros, que vai ter o fim do aperto monetário, que é o fim do QT. Então isso é bom para os mercados de risco, como ações, como criptomoedas. As pessoas começam a fazer a rotação de dinheiro. Elas começam a sair da renda fixa
e até mesmo migrar para as ações e criptomoeda. E é o que está acontecendo agora em 2025. Por quê? Porque dia 29 o Fed ele cortou os juros, mais 0,25, e ele determinou o fim do aperto monetário, que é o fim do QT que vai acontecer dia 1º de dezembro. Então, ou seja, o mercado, os grandes investidores, já sabendo disso, eles começam gradativamente fazer a rotação do dinheiro. Então isso não é visto a liquidez chegando no mercado de uma hora para outra. Isso vai chegando lentamente até que a gente começa a ver grandes valorizações em um dia, em 2 dias, Bitcoin, as criptomoedas subindo muito. Por quê? Porque a liquidez começa a migrar para dentro do mercado de cripto e ações. Exemplo prático. Quando o Fed sinaliza pausa nos aumentos de juros, investidores rapidamente realocam capital de título, tesouro para as ações de crescimento e ativos alternativos, como é a criptomoeda, como eu falei. Então, quando o Fed sinaliza, como ele já sinalizou dia 29 de outubro, então as pessoas já começam, ou seja, realocar o capital de título, tesouro para ações e ativos alternativos, como criptomoeda. A velocidade das reações do mercado reflete a importância central do Fed na economia global. Cada palavra dos comunicados, a cada projeção divulgada, são minuciosamente analisadas por milhões de investidores, em busca de sinais sobre a próxima direção da política monetária. Então, ou seja, os grandes investidores, eles acompanham diariamente cada palavra, cada reunião que o Fed faz. Por quê? Porque cada reunião que ele faz e ele dá indício que vai afrouxar a política monetária, isso é bom para que os investidores eles venham investir em mercado de risco, como criptomoedas, ações, enfim. Então, por isso que eles ficam acompanhando. Então, como o Fed já deu indício do afrouxamento, eles já estão se preparando para esse grande virada, direção da política monetária, nada mais, nada menos que é o pivô. Tipo de pivô do Fed. Então, primeiro, o pivô de aperto para afrouxamento. O Fed estava em um ciclo de aumento de taxa de juros, mas sinaliza que vai pausar ou reverter essa trajetória, reduzindo os juros ou aumentando a liquidez do sistema. Impacto geralmente visto como positivo para ativo de risco. Ações, criptomoedas tendem a se valorizar. Dólar pode enfraquecer em relação às outras moedas. Títulos de longo prazo ganham atratividade. Então, o pivô de aperto para afrouxamento, ou seja, então a política monetária estava em aperto, ou seja, que é o pivô de aperto. Aumenta juros, tira liquidez, mas o aperto para afrouxamento é quando o Fed começa até mesmo diminuir, ou seja, pausar o juro, reverter a trajetória, reduzindo o aumento de juros e também liquidez no sistema começa a voltar, que é o que nós estamos vivendo. Nós estamos passando do pivô de aperto para o afrouxamento, porque desde 2022 começou o pivô do aperto, por isso que em 2022 nós tivemos grande queda nas criptomoedas. Aí começou a diminuir a drenagem de liquidez, aí voltou a 2023, 2024, e agora nós estamos passando para a grande liquidez em 2025, como ele já anunciou, dia 29, que vai ter o fim do QT, que é, ou seja, nada mais, nada menos, que é entrar no afrouxamento cada vez mais, onde ele começa a comprar título, começa a injetar dinheiro no mercado, começa a imprimir mais dinheiro, que é a situação que nós estamos. Agora nós temos aqui o segundo, o pivô de afrouxamento para aperto, é o contrário. É quando o mercado ele começa a cortar os juros, estava cortando juros, começou a injetar muita liquidez no mercado, quando sai do afrouxamento para aperto, é diferente. Aí os juros começam a aumentar, o Fed começa a tirar dinheiro do mercado, começa a drenar o mercado tirando a liquidez. Então, ou seja, é diferente do que aperto para afrouxamento. Afrouxamento para aperto é quando os juros começam a aumentar e tudo começa, a liquidez começa a sair, as pessoas de vez está em criptomoeda em ação, elas migram para o dólar, elas migram para os ativos mais seguros, ou seja, e também a renda fixa. Identificação correta, tipo de pivô, é crucial para estratégia de alocação de ativos. Investidores experientes ajustam rapidamente seus portfólios para aproveitar a oportunidade ou proteger capital dependendo da direção sinalizada pelo Fed. Exemplos recentes. Pivô do Fed. Março de 2020, o pivô de emergência. Com a pandemia, o Fed executou um dos pivôs mais dramáticos da história moderna. As taxas de juros foram reduzidas para próximo de zero, em questão de dia, acompanhada, programada, massivas de compra de ativos, que é o que é. Então, em 2020, nós tivemos o último pivô de liquidez, de aperto para afrouxamento. Onde tivemos a pandemia, os juros que estava mais de 5,50, ele foi a zero. Ou seja, começou a injetar dinheiro. Ou seja, começou a imprimir dinheiro sem teto, até conter a inflação e normalizar a economia do país. Então isso aconteceu em 2020, por isso que em 2020 o Bitcoin saiu de 3 mil dólares, ele foi bater mais de 70 mil dólares. Por quê? Porque houve um pivô de aperto para o afrouxamento. Os juros caíram, o Fed começou a trazer liquidez no mercado, por isso que não só a criptomoeda, mas todos os mercados subiram. Impacto no mercado. Esse pivô de emergência impulsionou a recuperação histórica
nos mercados de ações e catalisou o bull market de criptomoeda em 2020 e 2021. O S&P 500 recuperou todas as percas em meses. 2022 e 2023, o pivô aguardado. Após agressivo aumento de juros para combater a inflação, o mercado passou meses antecipando o pivô. Cada comunicado do Fed era analisado em busca de sinais de pausa no aperto monetário. Ou seja, então como nós tivemos até mesmo o pivô de emergência, que foi de aperto para afrouxamento, então todo mundo sabia que depois dessa grande liquidez que viria no mercado, normalmente o Fed ia anunciar o pivô de aperto, que é tirar a liquidez. Então os investidores também estavam aguardando, que foi que aconteceu, e o pivô de aperto, que foi em 2022 até 2023. Sinalização adicionais. Indicações de que o Fed encerraria o QT antes esperado ou pausaria aumento de juros também são considerados forma de pivô, mesmo sem cortes imediatos nas taxas. Ou seja, então quando o Fed ele diz que vai encerrar o QT, ou seja, vai ter o fim do QT, mesmo que não tenha liquidez, mas isso já é uma forma de dar indício ao novo pivô. Então isso ele já falou dia 29 de outubro, que vai ter o final do QT, que é o fim do aperto monetário, aonde nós vamos entrar um pivô de afrouxamento para 2025 e 2026. Então é isso que vai trazer grande valorização, grande altas para o mercado cripto em ações, enfim. Aí diz assim, o Fed não consegue uma trajetória pré-determinada. Nossas decisões são orientadas pelos dados econômicos, ajustadas conforme necessário para cumprir o nosso mandato duplo. Exemplos históricos demonstram que o pivô do Fed frequentemente marca um ponto de inflexão nos mercados financeiros, criando oportunidades significativas para investidores posicionar adequadamente. Conclusão. Navegando os pivôs do Fed. Resumo essencial. Pivô do Fed, mudança de direção inesperada ou antecipada na política monetária que altera fundamentalmente o comportamento do mercado financeiro globais. Monitoramento contínuo. Acompanhe o comunicado FONC, atas, reuniões, discurso, membro do Fed. Esses são os principais canais para identificar sinais de potencial pivô antes que se materializa. Indicadores econômicos. Fique atento aos dados de inflação CPI, PCE, emprego, payroll, taxa de desemprego, crescimento GDP. O Fed baseia suas decisões nesses indicadores. Diversificação estratégica. Mantenha um portfólio diversificado que possa beneficiar de diferentes cenários do pivô. Equilíbrio entre os ativos de risco e proteção é fundamental. Compreender o pivô do Fed é mais do que uma questão técnica. É uma competência essencial para qualquer investidor que deseja navegar com sucesso nos mercados financeiros modernos. A capacidade do Fed de mudança de direção rapidamente em resposta às condições econômicas mutáveis significa que flexibilidade, adaptação deve ser componentes centrais de qualquer estratégia de investimento. Então, ou seja, como diz aqui no resumo final, compreender o pivô do Fed é mais do que uma técnica, é uma competência essencial para qualquer investidor. Então, se você está entrando, você já está dentro desse mercado e você não estuda a política monetária, então você não está apto, totalmente preparado para uma grande virada e você pegar aí, ou seja, uma grande alta. Porque quem não acompanha o pivô do Fed sobre política monetária, corre o risco de operar contra o pivô. E quando você opera contra o pivô, você acaba tendo prejuízo. Agora nós vamos ver como que está até mesmo o índice de liquidez dos Estados Unidos, que mostra como que funciona o pivô. Então você observa que sempre quando temos o pivô, aqui foi em 2008, vou mostrar para vocês. Aqui foi em 2008, que foi o pivô onde tivemos a grande crise imobiliária. Aí tivemos o pivô aonde saiu de aperto para afrouxamento, injeção de dinheiro no mercado e também tivemos aí corte de juros, aonde tivemos aqui essa grande alta que você está vendo aqui. Só que em 2015 para 2018 tivemos o pivô do QT, o início do QT, que é aumento de juros e tirando dinheiro, a liquidez do mercado. Então aqui a liquidez cai, que é o aperto monetário. Só que chegamos em 2019 e 2020, na pandemia, tivemos o pivô do QE, que é injeção de dinheiro, e tivemos também corte de juros praticamente a zero. Então nesse período aqui, ó, de 2020, o Bitcoin saiu de 3 dólares para mais de 70 mil dólares. Aí em 2022 nós tivemos o início do QT, que é aumento de juros e a drenagem de liquidez do mercado, e nós tivemos em 2022 praticamente caiu. Só que chegamos em 2023 e começou o fim da drenagem. Então você pode ver aqui, ó, que nós estamos preparando para o pivô. Então você observa que ele estava descendo aqui, ó, essa linha azul estava descendo em linha reta, agora já está se preparando para o pivô de liquidez, aonde nós vamos ter o fim do QT, aonde o Fed já iniciou que dia 1º vai ter o fim do QT,
ou seja, o fim do aperto monetário, para começar o pivô, que é o afrouxamento monetário, que vai cortar mais juros, vai começar a comprar título, vai começar a jogar liquidez no mercado. Então essa linha azul, ela vai começar a fazer isso aqui, ó. Ela vai começar a trabalhar dessa forma aqui, ó. E quando nós chegamos no pivô, que é o QE, e quando nós chegamos no QE, que é o afrouxamento monetário, liquidez entrando no mercado, é exatamente aqui, ó, que nós ganhamos dinheiro. É exatamente aqui que os mercados sobem, que o criptomoeda sobe, como foi aqui, ó. Você vê que toda vez que temos o afrouxamento, que é o pivô do QE, os mercados sobem. Aqui também foi o QE. Então, ou seja, tivemos em 2008, tivemos em 2020, e agora nós vamos ter uma nova temporada de liquidez no mercado através de 2025 a 2026. Então, você que quer estar por dentro da política monetária, do pivô do Fed, então acompanhe os meus próximos vídeos que eu irei falar mais sobre o pivô do Fed. Então, esse vídeo foi o primeiro vídeo dessa playlist que eu vou fazer, e eu vou fazer mais de 5 vídeos falando sobre política monetária, sobre o pivô do Fed, para que você esteja preparado para essa grande liquidez que vai começar a partir de 1º de dezembro, entrando em 2026. E até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative o sino para que você possa receber os próximos vídeos. E até mais!